Louvado seja Deus! Hoje eu quero trazer uma palavra falando sobre as qualidades de um homem de Deus. Para isso eu quero usar o texto de Jó, capítulo 1, verso 1, e também o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. A Bíblia, ela nos fala de características de um homem e de uma mulher de Deus. E como nós devemos nos comportar diante do Senhor, o que fez o chamado. Em Jó capítulo 1, verso 1, está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, este homem era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nesse primeiro versículo, a Bíblia ela traz esse relato de um homem chamado Jó. Um homem cujo próprio Deus, ele deu testemunho dele. Como é bom o nosso Deus, ele dá testemunho de nós, não é verdade? E aqui o próprio Deus diz que encontrou na vida deste homem quatro características importantes na vida de um homem de Deus, que marca como uma pessoa preparada para servir ao Senhor. Primeiro, um homem sincero. Todos nós precisamos viver em sinceridade. Nós precisamos ser sinceros uns com os outros, porque nós servimos ao mesmo Deus. Estamos caminhando no mesmo caminho, e cujo a balança do nosso Deus pesará a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, sinceridade no coração de um homem de Deus é essencial. Então Deus encontrou em Jó sinceridade. Ele era um homem sincero. Ele não era um homem que vivia nas sombras, nas escuras. Ou seja, ele era uma pessoa correta. Louvado seja Deus. Segundo, ele era um homem reto e temente a Deus. Ele vivia a sua vida em retidão e temia a Deus. E em terceiro, em quarto, ele dizia, desviava-se do mal. Ou seja, aonde tinha o mal, ele desviava-se, para não ter que encarar o mal. Então aqui, nesse versículo, o próprio Deus dá testemunho de Jó, e acredito eu que Deus procura em nós essas qualidades, principalmente para aqueles que almejam o episcopado. A palavra de Deus diz que quem almeja o episcopado, uma excelente obra o deseja, mas existe algumas exigências para aqueles que desejam o ministério pastoral, o episcopado. Louvado seja Deus. E Paulo, escrevendo na carta de 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele continua trazendo dentro de uma visão de Deus, procurando no homem de Deus essas características, ele continua acrescentando ainda mais. O apóstolo Paulo ele ainda foi mais longe, louvado seja Deus. Ele diz assim, capítulo 3, verso 1, esta palavra é fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é errado a pessoa desejar, louvado seja Deus, um cargo, uma liderança, não é errado. Mas existem algumas exigências para aqueles que almejam ocupar um cargo eclesiástico, principalmente o ministério pastoral, onde nós vamos lidar com pessoas, e na maioria dos casos as pessoas vêm arrebentadas, destruídas, casamento destruído, e a gente precisa ser muito sincero e reto, e temente a Deus,
para orientar essas pessoas de uma forma bíblica, mostrando o caminho, louvado seja Deus, da solução que é obedecer a Deus. Então no versículo 2, Paulo, ele diz: convém, pois, que o bispo, que aqui o bispo, o pastor, da mesma posição de pastor, seja irrepreensível, ou seja, seja uma pessoa irrepreensível, de bom testemunho, louvado seja Deus. E diz: marido de uma mulher, não diz que a pessoa já sofreu divórcio, casou com outra, a Bíblia não diz isso, mas muitos estão indo por esse caminho, mas vai ter lá com Deus lá na frente, resolve tudo lá com Deus, lá na porta do céu, lá vai ter engarrafamento. Inclusive essa semana eu estava vindo de Feira de Santana, e devido ao movimento do festejo junino, o engarrafamento estava já na Pirelli, ali, quem conhece ali a região da Pirelli, já estava ali. Até eu chegar na 101, era parando e desligando o carro. Terrivelmente engarrafamento. Eu acredito que na porta dos céus vai haver também um grande engarrafamento. É de pessoas que se divorciaram, que almejaram o psicopado, que abandonaram o seu casamento, casaram novamente. E vai ter lá uma série de casos para Deus avaliar. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então Deus vai saber como fazer isso. Deus, ele é o Senhor, ele é sábio. Ele vai receber todo mundo e depois vai passar o crivo dele, vai conversar cada um, vai explicar. E aí muitos vão tentar dar suas explicações, mas não vai convencer Deus não, né? Isso aí é com Deus, lá eu não me envolvo nessas questões não. Mas aqui a palavra está dizendo o seguinte: marido de uma mulher, marido de uma, não está lá de duas nem três, tá? Vamos lá? Vigilante, a pessoa tem que ser vigilante, sóbrio, né? Pessoa vigilante, pessoa sóbrio, saber o que está fazendo. É necessário que nós sejamos pessoas vigilantes, sábios, que procurem saber o que está fazendo, vigilante, sóbrio, honesto, a honestidade acima de tudo. Veja só, não cabe uma pessoa desonesta no ministério pastoral, não cabe, não tem como. A gente precisa ser honesto com Deus, conosco, com o nosso próximo e com a nossa família e com o rebanho que Deus nos colocou. Nós precisamos ser honestos. Olha só. Hospitaleiro, apto para receber pessoas nas suas casas, hospedar alguém quando houver necessidade. Louvado seja Deus. Apto para ensinar. Um bispo, um pastor, ele tem que ser apto para ensinar. Ele tem que trazer soluções por meio do estudo da palavra àqueles que pedem uma razão da esperança. Tem que saber manejar bem a palavra da verdade, tem que estudar. E no versículo 3 diz: não dado ao vinho, porque o vinho é escarnecedor, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Olha só, não cobiçoso de torpe ganância, aonde uma pessoa não pensa duas vezes em pisar nos pés, no joelho, nos ombros e por último na cabeça do colega para alcançar o quê? Coisas que passam como a neve. Então, não pode ser ganancioso, mas, como diz o apóstolo Paulo, moderado, não contencioso, não avarento, não fazer nada por alvareza. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ter esses perfis, tem que ser o perfil da forma como o Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo Paulo, ele traçou esse perfil para uma mulher e um homem de Deus. Louvado seja Deus. 4. Que governe bem a sua própria casa. Fala de governo. O governo da casa é seu, louvado seja Deus. Terá cuidado da igreja de Deus. Olha só, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Ou seja, o governo da sua casa, o governo da minha casa está sobre meus ombros. Sou eu que tenho que administrar todas as ações da casa, sou o pastor que tem que administrar.
E depois ele vai também resolver as questões da igreja de Deus, sabe? E ele diz aqui, louvado seja Deus, versículo 6, não neófito, para que, exorbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não seja uma pessoa exaltada, sabe? Aquela pessoa em busca do poder a todo custo. Não. Versículo 7, convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. É necessário que tenha um bom testemunho com as pessoas de fora. De fora, está falando de fora, pessoas que não são evangélicas. E aí eu faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã, como está o seu relacionamento com as pessoas de fora? Talvez você tenha um bom relacionamento com as pessoas de dentro, da sua própria comunidade, mas como está o seu relacionamento com as pessoas de fora? Dentro dessa condição de líder, de pastor, que Deus te chamou de bispo, qual é a tua condição diante de Deus? Louvado seja Deus. E para concluir, da mesma sorte, ele fala do diácono que segue as mesmas exigências, buscando nessas pessoas as qualidades para aqueles que desejam o episcopado. Então a palavra de Deus é muito clara, louvado seja Deus, muito objetiva. Precisamos ser homens sinceros, justos, temente a Deus e que se desvia do mal, que devemos cuidar bem da nossa família, ter o governo sobre os nossos homens da nossa casa, não ser dado ao vinho, marido de uma só mulher, honesto, não dado da alvareza. Então a palavra de Deus, ela fala da característica de um homem de Deus. Ah, pastor, mas eu vejo tudo ao contrário. Entenda, Jesus falou que existiam os bons pastores, os bons líderes, como ia haver os falsos líderes. Então, se você vê ao contrário, já é simplesmente assim, o crivo é esse. Existem os bons e os ruins. E é próprio Jesus diz que haverá isso no fim dos dias e muito. Então nós precisamos fazer a nossa parte e dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora, sendo honesto conosco mesmo, honesto com o outro, com o colega. Meu irmão, eu estou aqui para dizer algo para ti da parte de Deus. Não queira pisar nos outros para subir na vida. Não faça do teu semelhante a escada para você subir na vida. Porque certamente, quando você estiver lá em cima, Deus vai arrancar o seu chão. Porque se nós subirmos na vida, pisando nos outros, humilhando os outros, jogando os outros para trás, para alcançar os nossos objetivos, quando estiver lá em cima, Deus até permite chegar lá em cima, para que quando chegar lá em cima, Ele dá a ordem dele, agora desça, porque eu não te coloquei nessa posição. Então, fico alerta de Deus, que você possa meditar nessas palavras. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro, liberando uma palavra de bênção sobre a vida de todos aqueles que ouvem essa mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Se ainda não está inscrito no meu canal, te inscreve. Vamos caminhar junto na fé. Louvado seja Deus. Pastor Gerri Adriano, compartilhe o vídeo. Vamos caminhar junto na fé, vamos crescer junto e vamos fortalecer no reino de Cristo. Deus abençoe.